Ele está... Aí, agora então. Beleza, começou a gravação. Então, dia 10 de junho de 2021, turmas de primeiro ano C e D Agropecuária, Instituto Federal Farroupilha, São Vicente do Sul, aula de Química, aula das 10 horas, quinta-feira, então. Muito bem, pessoal. Então, nós paramos naquela parte de modelos atômicos, chegamos a conversar com vocês sobre o modelo de Rutherford. A última parte que nós trabalhamos foi o modelo de Rutherford. E o modelo de Rutherford, lembrando que nós tínhamos anteriormente alguns modelos, na verdade, o átomo, né? O átomo, ele começou muito antes, né, do que a gente imagina. O átomo, ele surgiu, a ideia de átomo surgiu na Grécia, com dois filósofos, um filósofo chamado Demócrito e outro chamado Leucipo. A minha bagunça sempre aparecendo aqui atrás, né? Mas agora, hoje está meio chovendo, mas vou me mudar lá para... lá sim vocês vão ver bagunça. É machado, é facão, é lenha, tudo lá. Então é o seguinte, gurizada, o Demócrito e o Leucipo, eles, lá na Grécia, então, eles colocaram que átomo é a menor porção da matéria, não existe nada menor. Muitos anos depois, lá em 1808, surgiu então o Dalton, colocando o modelo bola de bilhar. Depois do Dalton, o modelo bola de bilhar, veio o modelo de Thomson, que é o modelo pudim com passas, também conhecido como modelo pudim de ameixas, né? Onde as cargas positivas e negativas estariam misturadas exatamente, é mais ou menos um panetone, assim, eu imagino mais um panetone. Eu, particularmente, nunca, faz anos que eu trabalho com essa teoria e nunca me dei o luxo de comer pudim com passas. Então, eu imagino um panetone e um modelo atômico de Thomson. Depois, então, veio o modelo atômico de Rutherford, que é um modelo planetário, onde nós temos um núcleo positivo muito pequeno e minúsculo, né? Muito pequeno, só que com toda a massa concentrada no núcleo, e uma eletrosfera gigante, praticamente vazia, onde nós temos os elétrons com massa muito pequena. Então, o modelo de Rutherford é conhecido como modelo planetário, e o modelo de Rutherford é o primeiro modelo atômico onde a matéria é descontínua, ou seja, o núcleo é positivo e contém praticamente toda a massa, e a eletrosfera é negativa e muito mais extensa, contendo praticamente nenhuma massa, digamos assim. Então, repetindo, o modelo de Rutherford é um modelo planetário, onde o núcleo é positivo e pequeno, que contém toda a massa, e a eletrosfera é muito grande, com praticamente nenhuma massa. Esse é o modelo de Rutherford, modelo planetário, onde nós paramos, né, meus amigos? É ali que nós paramos. Bom, depois do modelo de Rutherford, nós temos o modelo de Bohr, que a gente ainda não começou a trabalhar, mas o modelo de Bohr, ele é praticamente um mesmo modelo de Rutherford, só que o Bohr, ele divide, né, a eletrosfera. Nós vimos ainda antes disso, não sei se nós chegamos a falar sobre elemento químico, isótopos, isóbaros, isótonos. Tá? Acredito que não, né? Não estão lembrados? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar nossa tela, mas eu acho que não. Eu acho que nós paramos aqui no conceito de número atômico e número de massa, né? Que número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E número de massa seria, na verdade, aquele número grande lá da tabela, lembra que nós falamos? E que a massa seria o somatório de todos os prótons e de todos os nêutrons. Não é isso? Chegamos a ver isso aí? Me ajudem aí. Nós vimos essa experiência do Rutherford, né? Que tinha a questão das partículas, que a maioria das partículas atravessava reto, como se nada existisse. E aí, a partir disso, então, o Rutherford chegou à conclusão que o núcleo é positivo pequeno, né? Pequeno, pesado e positivo. O núcleo
Vocês podem pensar assim, que o núcleo tem 3 P's para você lembrar o núcleo. O núcleo é positivo, ele é PPP. O núcleo é positivo, o núcleo é pesado e o núcleo é pequeno, tá? Então, o núcleo tem 3 letras P que eu posso lembrar. O núcleo é pequeno, o núcleo é pesado e o núcleo é positivo, né? Nós vimos ainda que a massa, na verdade, é o somatório do número de prótons com o número de nêutrons, né? Vimos também que a massa de um elétron é muito pequena. Ela é, aqui esse que estava faltando, lembra? A massa do elétron é 1836 vezes menor que a massa do próton. Então, se nós fôssemos fazer aqui uma relação, a massa relativa, a massa do nêutron é 1, a massa do próton é 1 e a massa do elétron é 1 dividido por 1836, ou seja, a massa do elétron é pequena mesmo. A massa do elétron é praticamente desprezível, tanto que para o cálculo da massa nós não contamos a massa do elétron, só contamos a massa do próton e do nêutron. E a carga é muito importante. O nêutron, ele tem massa 1, mas a carga é 0. O próton, ele tem massa 1 e a carga é mais 1. E o elétron, a massa é praticamente nula, né? A massa é 1836 vezes menor que a do próton e menor que a do nêutron. É quase 2.000 vezes, né? A massa do elétron é quase 2.000 vezes menor. Só que a carga do elétron é menos 1. Isso é muito importante sabermos a carga do elétron, que é menos 1. Vamos ver aqui. Muito bem. Então, ao longo do nosso estudo da química, 2 expressões serão de fundamental importância. Mas, gente, gurizada, vamos tentar fazer o seguinte. Tentar usar o e-mail institucional. Acredito que agora está dando para entrar com o e-mail institucional, ele é automático. Tá? Ou a gente pode fazer o seguinte, o líder da turma, de repente, pega o e-mail de todo mundo, que aí eu incluo no convite o e-mail de cada um. O que vocês acham? Uma boa, né? Deixa eu pensar. Quem é que é o líder aí da C e da D? Eu vou tentar incluir vocês como organizadores também. Não sei se é possível. Aí vocês podem botar o e-mail do pessoal aí. Eu sou da AgroD. Tá, qual que é teu e-mail? O de nota é da AgroC. Tá, me dá o e-mail de cada um de vocês aí, então. Pode ser primeiro da menina que falou ali. O teu é do Farroupilha? Porque daí eu te coloco tu como organizadora, vou ver se eu consigo fazer. Cadê você? Cadê você? Ó, tem mais gente. Só um minuto, eu tô procurando o meu e-mail. Tá. Pode ser. Tá. Quando tu procura, vamos lá. Depois vocês podem me dar no final da aula. Então é o seguinte, ó. Então, para calcular a massa, tem que somar o número atômico com o número de nêutrons. Tá? Ou, se você quiser, para calcular a massa, você pode somar o número de prótons com o número de nêutrons, porque próton é a mesma coisa que número atômico. Então, no carbono, você dizer que ele tem número atômico 6, significa dizer que ele tem 6 prótons. Cloro, dizer que ele tem número atômico 17, significa dizer que ele tem 17 prótons. Bom, aí vem a definição do elemento químico. O que é elemento químico? Elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Resumindo, elemento químico é o que tem o mesmo número de prótons. Então, elemento químico carbono é todo mundo que tem 6 prótons. Elemento químico cloro é todo mundo que tem 17 prótons, ou número atômico 17, que é a mesma coisa. Então, o elemento químico, o que caracteriza o elemento químico é o número de prótons, ou seja, o que caracteriza o elemento químico é o número atômico. Tá? Muito importante isso aí. Aí, o que são átomos isótopos, átomos isóbaros
e átomos isótonos. Aqui tem uma dica, tá? Isótopos. Vou botar o P bem grande aqui, ó. Esse P, tu bota bem grandão. Isótopos. P representa o quê? P representa prótons. Então, isótopos é mesmo número de prótons. Isóbaros. O que o A representa? O A representa massa. Olha lá, ó. Então, isóbaros... É massa. Isto. Ó, quer ver lá em cima, ó? A é massa, Z é número atômico, que é a mesma coisa que P, que é prótons, e N é nêutrons. Então, a gente vai lembrar desse macetezinho aqui, ó. Isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, ó, vou botar um N grandão aqui, ó. Isótonos é mesmo número de quê, será? Mesmo número de? Eles têm o número diferente no número de massa e número de prótons, porém eles têm o mesmo resultado de prótons e nêutrons. Isso, vamos fazer assim, ó, para não confundir a cabeça de vocês. Se uma coisa é igual, o resto é diferente. Vamos repetir com calma. Se uma coisa é igual, o resto é diferente. Então, por exemplo, assim, ó, isótopos, o que ele tem igual? Prótons. E o resto? O resto é diferente. O que é o resto? Massa e nêutrons. Isóbaros é o mesmo número de massa. Se a massa é igual, próton e nêutron é diferente. Isótonos tem mesmo número de nêutrons. Se ele tem mesmo número de nêutrons, ele vai ter diferente massa e diferente próton. Então, assim, ó, se uma coisa é igual, as outras duas são diferentes. O que são as outras duas? Você tem prótons, você tem massa e você tem nêutrons. Isótopos, mesmo próton. Massa e nêutron é diferente. Isóbaros, mesma massa. Se é a mesma massa, próton é diferente e nêutron é diferente. Isótonos é mesmo número de nêutrons. Se é mesmo número de nêutrons, a massa é diferente e próton é diferente. Pronto. Tá? Então, tu quer ver? Vou pegar uns exemplos aqui, ó. O hidrogênio. O hidrogênio, ó, hidrogênio prótil. Esse aqui é chamado de hidrogênio prótil. Tá? Por que prótil? Ele só tem um próton. Esse aqui e também só tem um próton, né? Por que ele é deutério? Porque ele vai ter massa 2. E esse aqui é o trítio, porque esse hidrogênio tem massa 3. Tá, mas o que interessa? Todos os hidrogênios, eles têm quantos prótons? Um próton. Então, ele tem o mesmo número de próton. Então, ele isótopo. Os hidrogênios são isótopos. Por quê? Porque tem o mesmo número de prótons. Tá bom? Ok. Então, isótopo, mesmo número de prótons. Agora, isóbaros. É a mesma massa. Por exemplo, aqui, ó, tu tem carbono, nitrogênio, ferro e cobalto. Tá? Esse carbono e esse nitrogênio, eles têm diferentes prótons, né? Porque um é carbono, tem 6 prótons, e o outro nitrogênio tem 7 prótons. Vocês estão conseguindo visualizar ali, ó. Carbono, 6 prótons, nitrogênio, 7 prótons. Todavia, tanto o carbono como também o nitrogênio tem massa 14. Eles têm 14 de massa. Então, se eles têm mesma massa, eles são isóbaros. Não é isso? Mesma massa, isóbaros. E o ferro também é isóbaro do cobalto, porque também eles têm mesma massa. O ferro tem massa 57, o cobalto 57. Ah, professor, mas eu olhei lá na tabela e eu vi que o ferro tem 56. É que assim, a massa pode variar. Existem na natureza átomos de ferro com massa 56 e existem átomos de ferro com massa 57. A mesma coisa do carbono. Se tu olhar lá na tabela, o carbono, carbono, tu vê que o carbono é sempre 6. Mas tu vai lá olhar lá na tabela, a massa é 12, alguma coisa. Por quê? Porque existe carbono na natureza com massa 12, com massa 13 e com massa 14. O mais comum é massa 12. Esse, inclusive, o carbono massa 14, que é o que a gente chama de carbono 14, ele é um carbono muito raro, mas ele existe no nosso corpo. E uma forma de realizar
a datação de fósseis, ou seja, uma forma de realizar ou de determinar a idade de um fóssil, não sei se tem alguém da mata aqui, mas lá na mata, como é que eles sabem que aquela árvore tem lá 200 milhões de anos? Pela quantidade de carbono 14 que tem naquele material. Porque é o seguinte, quando tu está vivo, a quantidade de carbono 12, de carbono 13 e de carbono 14 no teu corpo, ela é, digamos assim, mantida constante. Por que ela é mantida constante? Porque você está em constante renovação de matéria do seu corpo. Você come, né? Você tem células que se renovam, ou seja, células que morrem na sua pele, etc. No momento que você, digamos assim, falece, né? Você morre, estas células elas não são mais, digamos assim, renovadas a partir do ciclo da vida. E o carbono 14, ele é um carbono menos estável, ou seja, o carbono 14, ele naturalmente, num material inerte, né, num material morto, seja numa árvore, seja numa pessoa, seja num animal, ele vai decaindo. Com o tempo, esse carbono 14 ele se transforma em 12. Bom, resumindo, quanto mais tempo tem um fóssil ou um material que ficou conservado, né, que não foi degradado, e só assim é possível determinar a idade, né, porque se ele é degradado, você não vai encontrar ele apodreceu. No caso lá da mata, como é que eles sabem que tem 200 milhões de anos? Porque a quantia de carbono 14 é muito pequena. Quanto menor a quantia de carbono 14, mais antigo é o material. Quanto maior a quantia de carbono 14, mais novo é o material. Porque o carbono 14, ele naturalmente ele vai se transformar em 12 com o passar do tempo. Então, se passou muito tempo, muito carbono 14 se transformou em 12. E aí você sabe que aquele material é antigo, e assim você sabe que lá na mata os fósseis têm aproximadamente 200 milhões de anos. Mas como é que é possível uma árvore se conservar e virar pedra, né? Bom, aí é um processo lento, mas é um processo que acontece, né? Essa madeira ficou num solo e dentro d'água, talvez, né? Onde existiam sais, e esses sais penetraram na madeira, petrificando. É um processo bem interessante, né? Mas que a natureza demora bastante tempo para fazer e faz conservar, né? Na verdade, a madeira não é mais madeira, né? Mas ela está ali. Digamos assim que os fluidos da madeira foram substituídos por essas soluções salinas. E a química explica muito bem isso. E a geologia também explica este fenômeno, né? Mas, obviamente, que alicerçada nos conhecimentos e nos processos químicos. Tá? Mas, então, é isto. Os isótopos são aqueles que têm mesmo número de prótons. E o isobaros é mesmo número de massa. Não sei se ficou alguma dúvida quanto a isso, gurizada, dos isótopos e dos isobaros. Lembrando que ali o número grande é sempre a massa. Tá? Aqui no símbolo, ó, o número grande é sempre a massa. E o número pequeno é sempre o número de prótons. Então, quando tem um símbolo de um elemento, tu tem dois números, o 26 e o 57. Qual que é a massa? O 57. Qual que é os prótons? O 26. Lembrando que próton é a mesma coisa que número atômico. Tá? E depois nós temos os isótonos. O que são isótonos? Isótonos é mesmo número de nêutrons. Só que aí tu vai olhar assim, pô, mas não tem nenhum número igual aqui, né? Mas aí tu vai ter que usar aquele esquema assim, ó. Vou te mostrar. Até vou dar um print aqui, ó. E vou abrir lá no Paint, ou no Paint, sei lá como é que fala, né? Mas vamos lá no Paint mesmo, só para a gente dar uma escritinha aqui, escrever um pouquinho. Ó, tu tem aqui, ó, os isótopos. Muito bem, tem os isótopos, ok? Quero saber dessa parte aqui, então vamos apagar ela. Tu tem os isótopos. Então, os isótopos,
eles têm mesmo número de nêutrons. Tá, mas e aí? Ficou confuso esse. Como não está aparecendo o resto da apostila, talvez vocês tenham uma ideia errada. Vou mostrar aqui. Ó. Ó. Isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. Tá? Vocês têm a apostila aí, né? E aí, diferente é atômico em massa. Tá? Estou com a apostila na mão. Como é que eu vou descobrir os isótonos, então? Vai fazer o seguinte, ó. Tu sabe que A é igual a P mais N. Então, número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. É isso que nós temos. Tá? Então, só que tem um detalhe. Como é que faz para aumentar isso aqui? Se eu quiser saber o número de nêutrons, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse N e vou isolar. Então, esse P passando para lá vai ficar A menos P é igual a N. Resumindo, se eu quiser saber o número de nêutrons, eu vou pegar o número de massa e vou diminuir do número de prótons. Resumindo, é isso que você vai fazer. Tá? Então, olha só. Número de massa menos número de prótons vai dar número de nêutrons. Então, por exemplo, assim, ó, no carbono, tu tem a massa 13. Tu tem o número de prótons 6. Então, vamos fazer para o carbono aqui, ó. 13 menos 6 vai dar quanto? 13 menos 6 é igual a 7. No carbono, você tem 7 nêutrons. Vamos pegar o nitrogênio 14. Tá? O nitrogênio 14 vai ficar, né? 14 menos 7 vai dar igual a 7. Resumindo, esse cara aqui e esse cara aqui, os dois têm 7 nêutrons. Então, esse carbono é isótono desse nitrogênio. Agora, faz a conta para mim do cloro e do cálcio. Cloro tem massa 37 e tem 17 prótons. Então, resumindo, repetindo, para achar o número de nêutrons, você tem que pegar a massa e diminuir do número de prótons. Então, tem 20 no cloro e 20 no outro. Isto porque 37 menos 17... 20 nêutrons, né? Ok. Cálcio, 40 menos 20, também dá 20 nêutrons. Então, muito simples a nossa conta, ó. Massa é sempre um número grande, próton é sempre um número pequeno, e para achar o nêutron, basta pegar a massa menos o próton, porque a massa é próton mais nêutron. Então, massa menos próton é igual a nêutron. Tá bom? Muito bem. Aí, meus amiguinhos, vem o conceito de íon. Tá? Então, íon são espécies com carga. Existem cargas positivas e existem cargas negativas na natureza. Tá? As cargas positivas são os prótons. As cargas negativas são os elétrons. Os prótons ficam no núcleo. Os elétrons ficam na eletrosfera, não é isto? Lembra que nós vimos, ó, vamos botar aqui um negocinho assim, ó. Átomo, de novo, vou botar aqui para vocês, átomo de Rutherford.
Tá? E vamos botar uma imagem do átomo de Rutherford aqui. Aqui, ó. Beleza. Então, os prótons ficam bem no meio. Não é isto? No núcleo. E os elétrons ficam na eletrosfera. Eu não sei se, né, na minha época a gente cortava muita lenha a machado, não sei agora como é que é. E se vocês cortam lenha de angico, se cortam só de eucalipto, só essas lenhazinhas, né? Essas lenhazinhas igual palito de dente, branquinha, né, que não tem cerno, mas antigamente a gente pegava umas madeiras duras. O único jeito de tu cortar essas madeiras, ainda mais quando tem um nó no meio, né? E tu não vai dar uma machadada bem no meio, né? Vai cortando pelas beiradas primeiro, para depois chegar no meio. Então é o seguinte, no átomo, como é que tu faz? Será que é mais fácil tirar o que está no núcleo? Ou será que é mais fácil tirar o que está na eletrosfera? Digamos que tu queira arrancar alguma coisa aí do átomo. Tu consegue tirar mais Na facilmente eletrosfera. da eletrosfera. Por quê? Porque ela está nas beiradas, né? Então, essa é a questão do átomo. Como os prótons, que têm carga positiva e que têm massa, estão no núcleo, e os elétrons, que têm carga negativa e que praticamente não têm massa, que ficam se movimentando, né? O próton ele fica no núcleo meio paradito. E o elétron ele fica na eletrosfera em grande velocidade. Fica em torno aí de 10.000 quilômetros por segundo ou mais um elétron. Se você pensar um elétron, ele não é tão rápido, mas ele não é tão devagar. Né? Pensa assim, ó, 10.000 quilômetros por segundo. Se você fosse um elétron e você andasse em linha reta, você faria aproximadamente 5 viagens de ida e volta ao Paraguai em 1 segundo. Ou seja, você está aí na sua casa. Você foi e voltou de novo, foi e voltou de novo, foi e voltou de novo, e foi e voltou de novo da tua casa até o Paraguai em 1 segundo. Sabe o que é isso? Tem noção do que significa essa velocidade? Esta é a velocidade de um elétron. E ele não é nada perto da velocidade da luz. A velocidade da luz ela tem 300.000 quilômetros por segundo. O que significa isso? Significa que se você fosse a luz, você faria 150 viagens de ida e volta, tá? Da tua casa até o Paraguai em 1 segundo. Esta é a velocidade da luz. Aí as pessoas dizem assim, né? Falam besteiras horríveis. Elas dizem assim, aquele planeta está muito próximo. Ele está a apenas 1 ano-luz. Bem Você está próximo. muito próximo. Significa que se tu fosse a luz, tu ia demorar 1 ano para chegar lá. Só que tu não é a luz, né? Então os caras não têm noção, né? Oi, o que tu falou? Desculpe. Perdão. Eu falei que deve estar muito próximo. Sim, não, os caras não têm noção. Então, gurizada, o elétron ele é muito rápido. Mas assim, ó, quando tu vai mexer no átomo, tu vai ou tirar um elétron dele, ou tu vai dar um elétron para ele. Ninguém vai tirar próton, nem dar próton. Então, tu pensa comigo aqui, ó, vamos pegar um que o número de cargas seja igual para representar como é que ele é na verdade. Este aqui, este desenho aqui, ele tá bom. Tu tá vendo nesse desenho bem o que é o átomo. Ele tem 2 cargas positivas, ou seja, ele tem quantos prótons no núcleo aqui? 2. E ele tem 2 nêutrons, né? Ou seja, ele tem 2 cargas zero. Também não tá, porque tem um monte de elétron, tá errado. Aqui, vamos ver um que esteja corretinho. Porque assim, o número de prótons e o número de elétrons tem que ser o mesmo, tá? Tudo errado esses desenhos. Senão não pode. Vamos ver este aqui. Vamos ver que o número de prótons seja exatamente igual ao número de elétrons. Não tem, ó. Os caras fazem tudo errado.
Vou ter que eu desenhar, não adianta. Vamos ver. É que o desenho do pessoal é mais bonito que o meu, né? 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar... Esse aqui tá. Esse aqui pode ser. Ó, esse tá certo. Você vai abrir grande aqui. Ó, o Brainly. Ó. Onde é que ele foi? Foi lá no Brainly. Esse aqui o pessoal faz perguntas lá. Nosso companheiro aí. Ah, vocês vão lá, hein? Normal. De vez em quando vocês vão... Tá, mas é assim, ó. Vocês estão vendo? Eu queria ampliar essa imagem. Talvez eu consiga... Eu queria ampliar ela aqui. Vamos ver se eu consigo ampliar. Acho que eu consigo aqui poder salvar. Isso. Tá? Não adiantou muito, mas tudo bem. Tá bom. Ó, vocês podem ver que próton é o que está em vermelho, nêutron é o que está em azul e o elétron que está naquela outra cor ali que não dá para determinar muito, né? Mas próton, a gente vai... Ó, olha quantas bolinhas tem vermelhas. Ó. 1, 2, 3, 4. E quantos elétrons tem? 1, 2, 3, 4. Ou seja, você tem 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Eu quero que vocês pensem em matemática. A carga do próton, então, como você tem 4 prótons, você tem mais 4 para o próton. Como você tem 4 elétrons, você tem que carga para o elétron? Menos 4. Matematicamente falando, mais 4 somando com menos 4, isso aí dá quanto? Daria um número negativo. 0. Vai dar 0, né? 0. Tá. Se eu tiro um elétron, tá? Não tem nada a ver com o extrato bancário isso que eu vou falar, tá? Se eu tiro um elétron, fica quantos elétrons? Tem 4 elétrons, tirei um, ficou quantos? 1. 3. Ficou 3, exatamente. Tua voz tá bugada, professor. Tá meio abafado. Tá. É porque ele pegou o outro microfone. Segurei que eu já vou ajeitar. Já tá tranquilo agora. Tá. Ele pegou o outro microfone, porque eu liguei Ficou normal de novo agora? Sim. Tá. Sim, senhor. Beleza. Então, eu vou parar aqui. Vamos ver agora. É que quando eu ligo essa câmera aqui, ela tem um microfone e o microfone dela é muito ruim. Tu pensa no microfone ruim. Só para ter uma noção, essa folha aqui é amarela. Vocês estão enxergando ela amarela? Não, né? Tá branca isso daí. Amarela. Branca é aquela lá, ó. E essa aqui é branca, bem sujinha, tá? É uma folha velha. Deixa eu ver uma que é branca mesmo. Essa aqui, ó. Essa aqui é branca. Agora dá para ver que ela é amarela. Ah, essa sim. Tu viu que botando a branca junto, dá para ver que ela é amarela? Sim. Foca na da branca. Daí dá pra ver. Mas se tu não botar do lado, tu não vê. A cor dela, não sei. Comprei ela na emergência, mas ela serve. É assim, ó. Então, ó. Vamos fazer o negócio do elétron lá. Ó, essa caneta aqui, só para tu ter uma noção, ela é azul, tá? É azul. Ali para você está parecendo preta, eu acho. Então, assim, ó. Tu tem um núcleo positivo com 4 prótons. E aí tu vai ter uma eletrosfera negativa com 4 elétrons. Tá? Vamos imaginar assim. O nêutron não precisa representar. Então, porque nós queremos só falar na carga. Tu nunca vai tirar prótons nem doar prótons. Jamais. Tu vai tirar ele. Então, naturalmente, o átomo é neutro. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons.
Tá dando para ver o que eu escrevo aqui ou tá fora? Conseguem visualizar? Não dá pra ver muito bem. Agora não, mas antes dava. Assim. Aí, agora pra ver. Aqui? Tá. Qualquer coisa vocês me... Peraí que eu vou mudar ela aqui. Vou botar assim. Vamos ver. Tirar, porque essa mesa aqui todo mundo usa. Até o Papa usa essa mesa aqui. Chave de tudo, que é coisa aqui. Terrabicote tem aqui, aí. Ó, negócio de tratar cabelo, que não é para mim, né? Com certeza, porque eu não tenho. Mas assim, ó, aqui. Então, o átomo é neutro porque o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Mas, se tu retirar um elétron, vamos pensar na situação que tu retirou um elétron. Aí tu vai continuar com 4 prótons. Mas aí, tu vai ter quantos elétrons? 3. Então, aqui nessa situação, tu tem 4 prótons, então tu tem mais 4. E tu tem 4 elétrons, então tu tem menos 4. Então o átomo é neutro, porque mais 4 somando com menos 4 dá 0. Agora, quanto perde um elétron? Então, resumindo, repetindo, reforçando. Não se perde próton, não se perde próton, não se ganha próton, não se ganha próton. Você perde elétron e você ganha elétron. Tá? Então, opa, botei 4 de novo. Aí tirei esse aqui. Tirei esse aqui. Esse aqui não existe, tá? Tirei ele. E aí? Agora que eu tirei ele, ficou quantos aí? Ficou quantos? Quantos elétrons esse cara aí? 3. 3. Então, tu continua com 4 prótons, mas agora tu tem 3 elétrons. Mais 4 com menos 3. Que carga ficou? 1. 1. Mais 1. O que significa este mais 1? Que tu tem um próton a mais? Não, que tu tem um elétron a menos, tá? O número de prótons ele nunca varia, porque o número de prótons é um número atômico e é o que identifica o elemento químico. O número de prótons ele vai variar, sabe aonde? Lá na radioatividade, lá na bomba atômica. Mas aí é uma outra história, quando tu transforma uma coisa na outra, tá? Então, na verdade, é isso. Perdeu um elétron. Então, 4 prótons, tinha 4 elétrons, tirou um elétron, ficou carga mais 1. Então, quando perde elétron, fica com carga positiva. Tá? Então, quem perde elétron fica com carga positiva. Por que fica com carga positiva mesmo quando perde elétron? Porque o que tem ele no meio, eu não lembro o nome agora. O que tem no meio é mais do que tem por fora. Isso, o que tem no meio, que são os Porque prótons. tem mais número de prótons. Isso. Vocês entenderam que é só fazer uma soma dos números... Como é que é o nome do conjunto desse mesmo? Os números naturais, é isso? Tem os números inteiros, tem os números naturais, né? Não vem ao caso, tá? O que interessa para nós é isso, certo? Sor, Oi. e quando ele ganha, aí fica negativo, né? Exatamente, é o que nós vamos ver agora. Imagina que ele ganha, né? Tu tem aqui 4 prótons, certo? 4 elétrons. Então, mais 4 menos 4 é 0, certo? Mas, que essa situação nós conhecemos, né? Mas imagina que ele ganha. Ele pode ganhar próton? Ou não? Pode. Nunca. Ele só Próton não. pode ganhar Elétron. Por que ele não pode ganhar próton? Vê se vocês me ajudam. Porque o próton está lá no meio. Eu consigo mexer com aquilo que está no meio? Não.
próton é o recheio e o elétron é a casca. Eu só consigo mexer na casca. Então, próton não muda. O que muda é o elétron. Ou você perde elétron, como é o caso aqui. Tinha 4, tirou 1, ficou 3. Aí a carga fica positiva. Ou você ganha elétron. Ó, aqui você ganhou elétron. Então, ó, ganha elétron. Ó, é assim que a gente simboliza o elétron. Ó, um E-. Então, ganhando elétron, tu vai ter mais 4, porque você tem 4 prótons, certo? E você vai ter menos 5, porque você vai ter 5 elétrons. Então, somando mais 4 com menos 5, vai ficar menos 1. Então, quando você ganhar um elétron, que troço isso? Está atrapalhando a sombra agora. Quando você ganhar... eu não botei iluminação hoje. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Quando você ganhar elétron, vai ficar negativo. Então, carga negativo. Ele pode ganhar mais do que um. Pode ganhar 3, pode ganhar 4. E aí, em geral, ele vai ganhar até 3, né? O mais comum é ganhar até 3. Mas, na verdade, nós vamos ver depois as condições e vocês vão saber exatamente quando ganha 3, quando ganha 4, né? Vou achar minha lâmpada aqui. Vamos ver, que eu andei fazendo vamos modificar. Aqui está ela. Eu sabia que estava sobrando USB e não sabia por que estava sobrando USB, né? É que eu tenho esse negocinho aqui agora, ó. Entendeu? Sou um cara equipado. Então, não é... Tá atualizado. fazer o quê, né, cara? Não sou como os outros, cara. Não sou bonito, né, cara? Tem que ser, pelo menos, esforçado, né? É aí que eu me refiro. Então, cara, como diz o... Eu nem sei a música de quem, né, cara? Homem feio sem coragem. É essa aí? Não tô sabendo dessa. Música, Homem feio sem coragem. É uma música. Acho que é do Gil de Freitas. É do Gildo, exatamente. É homem feio sem coragem, não chega longe. E nem Homem feio sem coragem não possui mulher bonita. Essa aí é a música dele. Olha aí, ó. Então, vou dar uma iluminada aqui. Agora garanto que melhorou bastante a visualização de vocês. Mas tá bem melhor. Nós não tivemos aula semana passada, aí eu tava ajeitando os negócios que até me esqueci que tinha isso aqui. Aí não dá nem sombra, garanto, agora, do fio do outro. Então, gurizada, é isso aí, ó. Eu fiz uma mesa grande lá, cara. Me atraquei, peguei umas tábuas de eucalipto. As mesas eu fiz as pernas da mesa eu fiz de trama velha de cerca. O quadro de umas tábuas que eu tinha e só a parte de cima daí eu comprei e fiz uma mesa bagual. Não tô nela ainda, mas essa aqui também foi feita. Professor, a parte ali de cima fica meio ruim, da parte direita. Tá, peraí que vamos... Assim melhorou agora? Dá pra ver bastante bem explicado a parte da direita. Na esquerda não dá pra ver muito. Assim agora melhorou? Assim tá um pouco melhor. Mas tu diz não dá para ver porque a letra é ruim ou por causa da luz? Não, da iluminação, mas é bem na parte de cima ali. Tu nem escreveu ali. Então tá suave. Aqui não dá. E onde tá a caneta? E aqui como é que tá? Aí tá bom. Eu não sei, essa câmera ela me mostra, mas ela não pega tudo, sabe? Também tem isso. Eu vejo, eu acho que vocês têm que fazer o seguinte, tem que fixar na tela, eu acho. Fixando na tela ela fica melhor. Tá, gurizada? Agora ficou bom.
Aí o seguinte, ó, o que vocês têm que fazer nesse momento? Até eu vou pegar um caderno emprestado. Então, quando recebe elétron, ele fica com carga positiva ou negativa? Negativo. 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 Quando perde, fica Positivo. 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 O senhor está falando. Teu microfone bugou de novo, professor. Ah, eu estou meio longe aqui por isso. Ah, bom. Eu fui pegar uma folha aqui, mano. Às vezes eu dou uma levantada aqui para achar a outra vai ter que ser nesse caderno. Então, o que acontece? Vou roubar o caderno da minha mulher, quando ela pega o meu, né? Ó, gurizada, o que acontece então? Carga negativa, de vez em quando eu dou aula na guria. Carga negativa, então, avisem se dá para ver ou se não dá para ver, tá? Vamos ver. Dá para Então, ver. quando o cara perde elétron, ele fica positivo. Claro, se tu tira uma carga negativa, obviamente vai sobrar carga positiva. Quando ele recebe elétron, a carga fica negativa. Tá? Bom, só que aí tem um nome. Carga positiva, tu chama de cátion. Carga negativa, tu chama de ânion. Tá? E tanto o cátion como o ânion, tu vai chamar de íon. Ou seja, íon é qualquer coisa que tenha carga. Se essa carga for positiva, tu chama de cátion. Se a carga for negativa, tu chama de ânion. Então, eu posso chegar e perguntar assim, ó, como é que é o nome daquele que perde um elétron? Aquele que perde um elétron fica com carga positiva e é chamado de cátion. Como é o nome daquele que recebe um elétron? Aquele que recebe um elétron é o que tem carga negativa e é chamado de ânion. Isso eu não posso esquecer. Beleza ou feiura, José? Beleza, professor. Beleza? Tá tranquilo. Então, são definições importantes. Só que eu acho que eu vou pegar um caderno para escrever. Como é que ficou ali? Fica mais fácil do que ficar pegando folha toda hora. Tem uns cadernos sobrando. Ficou bom? Eu tenho um caderno aqui de 1992 que eu guardei. Valeu. E o pior é que é de 1992 mesmo, sobrou folha. Daí eu guardei, né, cara? Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Eu sou um cara econômico. Então tá, mais ou menos econômico, não é muito, só um pouco. Vamos botar aqui então para nós compartilhar a tela de novo. Julius. Cadê? Compartilhar aqui. Agora ficou mais fácil de compartilhar, inclusive. Tá mais na mão. Até o cara se acostumar aqui, mas é bem mais fácil. Bom, estamos compartilhando de novo, né? Aquela coisa. Então, tudo que eu falei está aí, ó. Quando um átomo é eletricamente neutro, possui prótons e elétrons em igual número. E aí, se tem diferente, ó. Então, íon negativo é chamado de ânion. Íon positivo é chamado de cátion. E aqui tem uma explicação mais ou menos parecida com aquela que nós trabalhamos, para dizer como fica o átomo quando ele perde e quando ele recebe. Tá? E aqui o seguinte, ó, se tem duas cargas negativas, é porque ele recebeu 2. Se tem 3 cargas positivas, é porque ele perdeu 3. Se tem 4 cargas positivas, é porque ele perdeu 4. Então, de acordo com a carga, é o tipo de átomo e quantos ele recebeu ou quantos ele
perdeu. Tá? Bom, eu vou parar a gravação aqui, porque agora nós vamos ver a questão do trabalho, tá, gurizada? Aí vamos fazer ali a divisão dos grupos para o nosso trabalho, tá? Vou parar a gravação, vamos ver como é que faz aqui. Interrompemos a gravação neste momento e aí vamos ao trabalho.